Bom, vou deixar você beber uma aguinha aí, que eu vou pedir para a gente rodar um recadinho aqui no monitor. Primeiro recado para você. Opa, Ah, teve quem tá surpresa? aí? Caralho, cara, deu até Uma Eu não golada. esperava isso aí, não, hein? Olá pessoal, tudo bom? O Jonato é daquela pessoa que roda a casa inteira para mandar um áudio de 7 minutos. Realmente ele não tem paciência de ouvir um áudio de 7 minutos, mas ele manda. Amor, tem frango para minha marmita? Porque eu vou viajar. Se tem frango, eu preciso fazer as Aí, ó. marmitas. O lance da Mas é marmita. aquela pessoa também que ele entra numa briga para defender um amigo e vai com tudo. Nós já temos uns 5 anos juntos, mas eu e ele, nós temos uma parceria de mais de 10 anos. Depois Olha dos só. anos, eu virei atleta dele. Aí, depois de um tempo, o Ramires Tibano, deu aquele empurrãozinho falando assim, gente, acho que vocês dariam um belo casal. E eu falei, não, gente, mas a gente foi olhando um para o outro, né, a nos aproximar mais. E aí viramos esposa e marido. Foi uma coisa mais maravilhosa que já aconteceu na minha vida, na dele também, né? Não Amor, deixou nem eu eu vim falar. aqui para te falar o tanto que você é importante na minha vida, o tanto que eu, nossas filhas de 4 patas, amamos demais você. Para mim, você é a pessoa mais importante na minha vida hoje, viu? Obrigada por tudo. Te amo demais e estamos juntos para sempre. Eita, hein? Tá Eita, parecendo o caraca. programa do Jô, meu. Caraca, essa Arquivo foi. confidencial, meu irmão. Nossa, obrigado, Mas obrigado que demais. legal uma parceria dessa, né, cara? Tem Você uma viu que ela falou parceira. as mesmas coisas sem eu saber, sem a gente Exatamente. combinar, né? Eu já tinha assistido e quando você falou assim, cara, como bateu exatamente com o que você Foi, falou. foi. É, aquela. Ela, falando de um assunto muito pessoal, Ah, acredito que ela já tenha me salvado do quase morte, sim, de situações muito difíceis na minha vida. Ela sabe bem disso, isso sem a gente ter um relacionamento. sério. E ela vice-versa, também passou por alguns momentos muito difíceis, assim. Eu acho que a gente tinha uma amizade tão espiritualizada, tão forte assim, que mesmo a gente ainda não tendo um relacionamento afetivo, era capaz a gente largar o que estava fazendo para ir lá ajudar um ao outro, Que sabe? legal, cara. Sem querer nada em troca. Entendi. Isso era uma coisa, eu acho que isso, Isso é a talvez isso base, né? seja, eu acho que esse é o segredo, tá? Aham, Das coisas serem como são hoje. entendi. Uhum. Vou assistir mais uma mensagem pra você aí, Rapaz do irmão. céu, hein? Quero ver o que que vocês fizeram aí. Essa daí já foi foda? Olha lá. Olha Ah, aí, quem a tá minha aí? irmã. Nossa, que legal. E aí, mano, eu me lembro de muita coisa bacana de quando você era criança, um menino super ativo, super brincalhão. E uma das coisas mais legais que eu pude ter, o prazer foi ser tua técnica de handball. E você era marrentinho, hein? Mas você, no fundo, você como um cara muito bacana, inteligente desde cedo, você se submetia. E a gente ganhou campeonatos, né? Fez alguns feitos históricos aqui no Paraná. A gente ganhou aí um campeonato paranaense, colegial, foi muito legal. Você é um cara que inspira muita gente, porque você é um cara que estuda muito, que publica muito e você tem uma coisa muito especial, mano. Você vive o que você fala. Eu já amo muito a Manu, porque vocês dois são isso, vocês são legado da família Prestes e isso me inspira também a continuar forte na educação física, firme. Como a gente diz aqui em Cascavel, você deu um menino bom e o meu desejo, mano, sempre é que você cresça. Cada vez que eu penso em você, eu sinto orgulho de você por todas as coisas que você faz e que você ainda vai fazer, porque você é um cara que vai muito longe. Cara, você é muito especial pra mim e pra toda a nossa família. E ó, legado Prestes, te amo. Porra, muito obrigado, caramba, que Que coisa linda. legal, cara. Muito louco Eu isso. me emociono aqui, bicho. Imagine você. Cara, não, eu tô aqui, tá queimando aqui as coisas. Ela é o seguinte, cara, eu não sei se eu te falei, ela parou com a educação física totalmente. Olha que coisa mais louca. Ela abriu uma loja de roupa, foi fazer outra coisa na vida, parou totalmente. E agora
ela voltou para educação Olha física. que bacana. Atender personal, ela tá dando aula de personal para o meu pai, inclusive. Então as coisas se inverteram. Então hoje ela bebe de muita coisa do que eu faço, do conteúdo técnico em si, para ela utilizar no que ela aplica hoje na prática dela. E deve te vir na memória aquela história lá no começo, que você tinha, nunca você minha irmã, né? E hoje vocês estão aqui, que legal, né, cara? Lado a lado. É assim, é muito louco, porque, na verdade, talvez o que as pessoas não sabem, se tem uma coisa que eu posso dizer assim, é igual eu estava falando para a Ângela hoje, eu não falo muito isso diretamente para ela, mas eu sinto uma responsabilidade muito grande. Tá. Eu sinto uma responsabilidade. Não é que é aquela pressão que você fala assim, é uma pressão que tá me fazendo mal, mas é um negócio que às vezes faz você até perder o ar, assim, de tanta preocupação que eu tenho em fazer o que é certo para ajudar as pessoas. Entendi. Então, isso é uma coisa que eu perco o sono por causa disso. Entendi. Me incomoda, eu preciso fazer o que é certo. Preciso ajudar as outras pessoas Esse que é o propósito. é o propósito. Acho que isso eu tirei muito dos meus pais, assim, do jeito deles. De sempre ajudar o próximo e tal. Acho que e é uma coisa natural, não é uma coisa forçada. Só o tamanho do Jonathan, então. Só um recadinho da sua mãe. Vixe Maria, cara. Vocês estão demais. É uma camiseta da Uniguaçu. Eu vi. Nova, é bonita. Olá, boa tarde. Primeiramente, eu quero Oi, claro. agradecer É, ao Uniguaçu essa oportunidade e eu sou muito feliz, muito orgulhosa da pessoa maravilhosa que você é. Eu me recordo que você já era forte desde que nasceu. 4 quilos, um menino lindo. É verdade mesmo. E Já você, sofreu, viu? Jonato, recebeu um dom especial de comunicar seus ensinamentos com muita sabedoria. Você tem esse dom, o qual ajuda muitas pessoas a se cuidarem, a cuidarem da sua saúde e com isso são mais felizes. Eu tenho muito orgulho de você, porque você, mesmo sendo um doutor, você é uma pessoa muito humilde. Você trata com igualdade, com respeito, dedicação a todas as pessoas. Você também sempre foi uma pessoa muito acolhedora. Quantos amigos, pessoas você acolheu na sua casa, dando oportunidade deles ter um lugar para fazer os seus estudos. Você é uma pessoa também, eu diria, um bom conselheiro. Quantas vezes eu recorri a você para falar, desabafar, pedir orientação. E você sempre tem uma palavra muito sábia, apesar de você não morar tão próximo, mas nós estamos unidos pela oração que constantemente eu faço por você e pela Manu, unidos pelo amor incondicional de mãe, de pai. Parabéns pela sua caminhada, te amamos muito e continue assim, sendo o Jonato Prestes. Rapaz. Um beijo. Ei, Jonathan. Ó, tem umas histórias em cima do que ela falou aí que são muito pesadas, assim, sabe? Eu fui um adolescente terrível. Terrível. Eu fui o pior filho dos 4 na adolescência. Verdade. Tudo que vocês podem imaginar de pior para um filho pode fazer para os pais, eu fiz na minha adolescência. Muita coisa errada, muita madrugada, muita bebedeira, muita coisa assim que eu acho que a minha mãe ela chegou a entrar em descrédito comigo por causa disso, porque vê, a minha mãe casou com 14 anos. Ela só beijou o meu pai, ela não fez tereré com outro, ela só beijou o meu pai. E ela casou com 14 anos porque o meu avô era alcoólatra. E ele chegava em casa e batia em todo mundo, sem aviso prévio, sem ter razão. Quando o meu avô faleceu, a minha avó casou com outro que também era alcoólatra. Nossa. Então a minha mãe, ela tem um negócio com bebida. Ela não gosta de ver as pessoas bebendo e tal. Então eu acho que eu judiei muito dela na adolescência. E foi uma coisa muito louca, porque depois que passou, que eu cheguei, talvez, no estado atual, realmente é estranho. Eu virei o conselheiro, assim, da família, né? De conversar, de falar de coisas que eu nunca imaginei que a minha mãe ia me pedir conselho, porque eu sempre fui a ovelha negra. Então, depois disso tudo, eu acho que é muito
muito louco ver ela falando isso, né? Porque, claro, ela não ia estragar o negócio aqui falando do que eu fiz na minha adolescência, né? Até porque se você fala disso, é capaz dela chorar. Sim. Ela sofreu muito. Mas é impressionante. Faz parte, né? Não, é impressionante a fala dela, assim. Tem uma outra história que pouca gente sabe, que boa parte de eu ter aceitado migrar para Uniguaçu foi porque a Uniguaçu tem um polo em Cascavel. Ah, que legal isso. E aí eu posso estar mais Tá ali próximo, próximo deles. posso viajar mais vezes. Enquanto às vezes eu passava um ano, às vezes até mais de um ano sem visitá-los, hoje eu estou indo 3, 4, 5 vezes na semana, no ano, né, para visitá-los. Eles também estão podendo vir mais. E uma coisa muito louca, que ela falou desse negócio de aceitar as pessoas, Aham. é porque em 2009, quando eu ainda estava terminando, quando eu já estava no fim do meu doutorado, eu ainda dormia em colchão no chão. Não tinha cama, não. Verdade. O colchão era no chão e era dividido com outra pessoa, outro professor. Que Então a coisa. gente morava num apartamento de 2 quartos e morávamos em 4, cada 2 em um quarto. Tá. Isso eu já tinha 29 anos, Nossa. já estava terminando o doutorado, já dava palestra, já dava curso. Você vê que coisa, É né? uma coisa que eu demorei muito. Quando você foi lá em casa, que você viu aquilo lá, aquilo ali era um sonho que eu tinha desde essa época. Mas eu dormi muito no chão, no colchão no chão, sem comprar uma cama, porque eu pensava assim, não, um dia que eu for comprar uma cama, eu vou comprar uma cama. Sim, Vai ser a cama. entendi. Mas eu vou esperar, agora eu não vou comprar não, vou dormir no chão por enquanto. Entendi. Isso foi muito bom, cara. Dormir no chão é muito bom. Porque Faz você ser outra pessoa. Entendi. É aquele lance do desafio também, né? É. Você tá enxergando ele ali, a meta, né? E porque eu imagino, para fazer tudo que você fez, a quantidade de cursos, tá fora do Brasil, isso tudo. Você não veio de família rica, né? Para chegar assim, agora eu vou pra gringa estudar, agora eu vou não sei o que lá. Pra você se tornar o que você se tornou, dormindo em colchão no chão. Imagino que tem de história aí no bastidor, Não, né? tem bastante. Tem uma coisa muito legal do meu pai. Não sei se eu te falei, mas nenhum dos dois, eles não terminaram o segundo grau. Tá, Meu pai acho que não terminou o primeiro. tá. Então, em tese, eles são pessoas com um nível socioeducacional, né? Baixo, vamos falar a verdade. E eu lembro que eu estava na graduação, na Universidade Estadual, e eu ia para os congressos, às vezes em São Paulo, e eu falava, pô, pai, tô com umas roupas velhas aqui, tá foda e tal, tá roupas feias, as meninas nem olham pra mim e tal. Pô, você queria ter uma camisetinha ali pra sair pra ver se a menina Alguma olhava coisa pelo menos pra acontecia. você, né? Porque, né? Era foda. E meu pai falava assim, ó, eu lembro como se fosse hoje, eu vou te dar 3 cheques, você vai chegar lá e você vai escolher 3 livros quando você for comprar e você vai dar um cheque para pagar cada livro por mês, que é o que nós temos, que dá para comprar. E ele falava assim, roupa não vai dar, mas os livros você pode chegar lá. Cada congresso que você for, você tem direito a comprar 3 livros. Que loucura. Você escolhe um dos assuntos que você mais precisa, eu vou dar o cheque e você pede pro cara predatar. Um você paga à vista, outro no outro mês e outro no outro mês, que nós não temos dinheiro para comprar os 3 de uma vez só. Loucura, cara. Eu lembro como se fosse hoje. Como que um cara que não terminou nem o primeiro grau, tem essa visão? Entendeu? Eu fui Sensacional. o primeiro cara da minha família a fazer doutorado. Depois, claro, eu tive várias primas que vieram, são super inteligentes, Sim. fizeram doutorado, tudo, mas eu fui o primeiro cara da minha família a fazer o estrito senso. E se você for pensar, a chance de você desistir seria muito maior também. Fala assim, cara, não tenho dinheiro, também não vou ficar nessa aqui, não tenho dinheiro para comprar o livro. Você poderia muito bem ter feito, cara, né, sair fora. Eu fui proprietário de um estúdio de personal, Tá. Juliano, e esse estúdio estava muito bem. Eu já tinha 70 clientes, só de personal. Legal. Então, o que acontecia? Eu tive que contratar professores para atender no estúdio, porque eu não conseguia mais atender os alunos. Tá. E eu morava com meu pai e com a minha mãe. Roupa lavada, comida na mesa, bonitinho, ganhando super bem, morando em Cascavel. Legal. O que eu falei? Vou vender tudo e vou embora para ficar pobre de novo. E fui fazer mestrado no interior de São Paulo. Larguei Olha. tudo. Largou Vendi tudo. tudo e fui embora. De ganhar muito bem, de ter caminha bonitinha, tudo, eu fui. Você sabe que essas escolhas no meio da vida, né, são muito importantes, né? Às vezes talvez não é só a primeira, né? Não é a primeira decisão, é aquela no meio que você fala assim, ó, tá tudo bem, né? Não, todo mundo deve ter te julgado. Você tá louco, você tá ganhando dinheiro aqui, para que você vai fazer isso? Todo mundo falou, você tá louco. Porque o mestrado era na Unimep, era pago na época. E eu lembro que para ir conversar com a minha orientadora, eu peguei um busão que demorava 14 horas para chegar em Piracicaba.
Ela tinha meia hora para conversar comigo. Eu conversei com ela meia hora e peguei um outro ônibus para voltar 14 horas. Puxado, hein? Quando eu falo isso, eu falei assim com ela, falei, professora, mas eu moro aqui em Cascavel e tal. Ela falou assim, pois é, esse é o desafio, vamos ver se você vai ter coragem de vir aqui. Porque eu não acredito que você vai querer fazer o mestrado de verdade. A professora Cláudia. E aí eu fui lá. Ela tinha meia hora, eu viajei 14 horas de ida e 14 horas de volta para conversar com ela meia hora. Mas você sabe que sua mãe comentou sobre a sua hospitalidade, né? Assim, e você se tornou, eu acho que isso que você tem, né? Que você manteve, né? Esse caráter, e tal. Eu senti quando eu fui na sua casa. Basicamente, a gente se conheceu quando eu fui na sua casa, Foi né? mesmo. Se conhecendo, ele já sabia que era você, já, sabe, te admirava pra caramba, tava, eu cheguei na sua casa. Eu vi um cara super simples ali, acolhedor, generoso. E, cara, é porque ele deve estar num momento de descontração. No outro dia, eu assisti sua aula, que era para médicos, né, da pós de medicina. Isso. E é uma aula, eu falei assim, cara, eu gosto muito, não me formei em medicina, fiz educação física, jornalismo, mas assim, eu gosto de assistir às aulas que sempre a gente aprende muito. Falei, cara, vai ser difícil aprender alguma coisa aqui, acho que não está no meu nível. Só que você tem uma simplicidade para ensinar, né, o difícil. Falei, cara, eu entendi tudo naquela aula, tudo. E era o mesmo cara que estava na casa, era o mesmo cara simplão, só faltava por um rock and roll ali pra gente ouvir, Ia né? ser bom, né? E eu achei muito legal isso que sua mãe fala, com certeza foi isso que você passou, que você hoje você tem uma boa casa, tem seu trabalho, sua parceira, tudo, porque você aprendeu isso lá, aprendeu, não, você teve essa história, né? Isso faz parte, sem dúvida. Eu sempre penso assim que se você for de verdade, a chance das coisas darem certo na sua vida é maior, porque eu não quero entrar para dar uma aula e interpretar uma pessoa que eu não sou. Perfeito. Eu não quero que você me conheça na minha casa e eu finja que sou seu amigo e depois a gente vai se encontrar em outro lugar e vai ser uma relação fria. Uhum. Eu quero vir aqui no podcast e quero entregar o meu sangue aqui, Legal. porque o podcast é legal, porque as pessoas vão assistir, elas querem assistir algo legal, algo que entregue uma mensagem. Eu não posso vir aqui me fingir de super educado. Eu não sou super educado, pelo contrário, eu sou Sim. desse jeito. Né? É isso aí. Aliás, sua música preferida é um rockzinho, pá. Com certeza. Com Tem certeza. alguma específica? Assim? Ah, cara, eu gosto muito do Black Sabbath, Paranoid, né? Parabéns. Eu gosto de qualquer música do Black Sabbath, mas eu sou aquele cara que gosta daqueles rock que ninguém gosta. Aqueles rock pesadão. É igualzinho eu. Aquela coisa doida. Quero agora encerrar o último depoimento. Seu pai, que posição que ele joga, hein? Ele meio campo. Então, Meio vamos campo. escutar o meio campo aqui. No nosso, Camisa 10. Você camisa 10. Ah, carinha. Aí. Quantos anos ele tá? Tá com 76. Você tá bem pra caramba. Olá, professor, doutor Jonato Prestes. E convidaram uma pessoa suspeita para falar de você, né? A gente tem uma história muito bonita com você. Queria lembrar você do passado em que você dormia em cima dos livros, né? Tomando café de madrugada. Quantas vezes eu acordei você para você ir dormir na cama, né? Recordando também as nossas dificuldades, você vai se lembrar disso, que a gente foi para Maringá procurando a pensão mais barata para você morar e estudar em Maringá, né? E queria dizer também que eu estou muito orgulhoso do que você vem fazendo, do que você faz, o respeito que você tem pelos seus colegas. Dizer para você que essa parceria que você fez com a Uniguaçu, com o Regis, trouxe assim um motivo maior ainda para mim e sua mãe continuar se exercitando. Então, muito orgulho, muita coisa, muita gratidão de tudo que você fez, que você vai continuar fazendo o resto da tua vida com essa bondade, esse coração grande que você tem. Um abraço do seu pai, um beijo nesse coração. Cara, Jonato, eu vou te falar, meu irmão. Que família, que história que você tem, meu. O meu pai tinha que ser ele para conseguir me tirar do trilho, né? Porque, cara, é foda. O que acontece é o seguinte, cara. Ali você tem os dois extremos, né? Você tem uma pessoa super explosiva, super elétrica, ligada no 360, que é minha mãe, assim, que me deu uma energia para conseguir batalhar. E você tem tipo o Buda, igual esse cara aí, entendeu? Que ele pega, só dele começar a falar, você já se acalma. Eu lembro como se fosse hoje, assim, meu pai falava assim, não, cara, vamos sentar aqui, vamos conversar, peraí.
E, cara, essas histórias, elas são muito verdadeiras, assim. Eles foram procurar uma pensão, cara. Caralho, era um muquifo, velho. Era muito feia a pensão. Era de um lado de um boteco, numa esquina. Puta lugar, um pulgueiro do caralho, velho. Barata, uma desgraça, cara, sabe? Mas foi muito bom, assim, sabe? E, inclusive, quando eu resolvi sair da pensão, eu cheguei a morar numa casa de madeira que a gente morava em 8 pessoas. Isso. Por quê? Porque naquela época eles mandavam R$ 300 por mês pra me manter lá. Então eu fiz uma faculdade que não foi faculdade de boyzinho, eu não ia pra balada na faculdade. Balada era churrasco de universitário, era essas festas de vodka falsificada, esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu não lembro de ir numa boate bonita e pagar um ingresso caro, assim, porque realmente não tinha grana, eu não tinha condição. E as pessoas que eu convivia também não eram pessoas que tinham essa condição. Então, pra mim, foi uma puta escola, assim, a questão dos lugares onde eu morei e tal. Eu não falo isso como se eu quisesse contar uma história triste para as pessoas, Sim, assim, se a pessoa vai se emocionar, não tô nem aí. História, né, velho? É, a verdade é essa, é nua e crua mesmo, não tem. E eu acho que é por isso que hoje eu valorizo tanto as coisas boas, porque eu tive muita vivência do restante, cara. Então você olha para as coisas boas e você dá muito valor. Pô, um Red Bull Diet aqui, cara, aqui no podcast, entendeu? Aham. Sabe? É uma coisa que eu falo, pô, olha o ambiente aqui. Quem diria que um cara, um pé rapado lá de Cascavel, ia estar aqui num podcast com o Juliano e não sei o quê, entendeu? Recebendo uma homenagem? É isso. Não, cara, eu nem. Quando vocês me falaram que ia fazer o podcast, juro pra você que não me passou pela cabeça que ia rolar essa parada aí. É mais que merecido, sei lá. Não, a gratidão é enorme.